Shabbat Shalom. Alguém tem alguma ideia de qual é a palavra do ano de 2022? A palavra do ano de 2022. Não? Se alguém tivesse respondido a minha pergunta com outra pergunta, de acordo com quem, já saía ganhando uns pontinhos. Porque eu fui pesquisar essa história de palavras do ano e descobri que tem várias. Em inglês tem várias listas, em português tem pelo menos duas, uma de português de Portugal e uma de português do Brasil, e em vários outros lugares do mundo. São listas que procuram capturar em uma palavra que expresse o espírito geral da sociedade naquele ano. Tudo começou em 1972, quando a Sociedade para a Língua Alemã publicou a palavra do ano de 1971, ano em que eu nasci. Para minha profunda consternação, a palavra escolhida não foi Rogério, mas não chegou perto. Quem me conhece vai entender o que eu vou falar. Eu não sei pronunciar isso aqui. Aufmüpfig. A palavra escolhida, que em alemão quer dizer rebelde ou insubordinado. Para quem não queria escolher Rogério, rebelde ou insubordinado, estão excelentes. Quê? Então, rebelde, Rogério, é só duas formas diferentes de escrever o mesmo conceito. Se a gente for para as listas em português, português de Portugal e português do Brasil, a gente vai vendo como os ventos vão soprando e vão mudando de direção nos últimos anos. A lista brasileira é publicada desde 2016. Então, se a gente olha a lista brasileira de 2016 até 2022, olham as palavras que foram escolhidas, começando em 16. Indignação, corrupção, mudança, dificuldades, luto, vacina e esperança. Para quem viveu por esses anos todos, parece que de fato a gente vai conseguir ver o que era o Brasil nesses anos. E o que foi acontecendo, e de fato está de alguma forma capturado nessas listas. Nas listas em inglês, em particular na lista que eu conhecia, que é a lista que Oxford produz uma série de dicionários muito famosos, tem uma predileção por palavras recém-criadas ou cujo uso ganhou novo significado. Em 2015, a palavra do ano na lista de Oxford foi o emoji de uma pessoa chorando de rir. Em 2016, foi pós-verdade. Em 2017, foi youthquake, uma mistura de youth, juventude, com earthquake, terremoto, para indicar uma mudança na sociedade ou na cultura em resposta às demandas das pessoas mais jovens. Mas o que eu tinha ido procurar nessas listas, eu acabei não encontrando, e era a palavra narrativa, que apesar de não ser nova, minha impressão era que ela ganhou imenso destaque nos últimos 10 ou 20 anos. Eu fui procurar no Aurélio, e o Aurélio físico que eu tenho é de 99, e não tinha o significado de narrativa que eu estava procurando. Aí eu fui procurar num dicionário inglês, e aí tinha 4 significados. O quarto era uma representação de uma situação ou processo particular, de forma a refletir ou estar em conformidade com um conjunto abrangente de objetivos ou valores. Era essa narrativa que eu estava buscando. A perspectiva específica que a gente dá ao que a gente está apresentando, em sintonia com um conjunto de objetivos e valores. Se a palavra narrativa não apareceu em nenhuma dessas listas de palavras do ano, e eu acho que devia ter aparecido, mas a expressão disputa de narrativas, ainda mais, precisava ter aparecido. E a gente vive essa ideia em inúmeros aspectos das nossas vidas. Pensa um segundo como a guerra da Ucrânia é apresentada nos países do Ocidente e nos países aliados de Moscou. Tem uma disputa de narrativas, de o que está acontecendo ali naquela guerra.
ou sobre o processo que tirou a Dilma da presidência, ou se um único jogo disputado entre representantes de 2 continentes pode ser considerado um campeonato mundial interclubes. Tá certo? Tem uma disputa de narrativas aqui entre aqueles times que ganharam esse campeonato e dizem que sim, e aqueles times que não ganharam e claramente entendem de geografia e dizem que não. Não que eu esteja tomando partido aqui de nada. Imagina quando casais se separam e a gente vai conversar com um lado, né, com uma das pessoas do casal e com a outra pessoa do casal, e as histórias que contam sobre a separação também são radicalmente diferentes. Ou em quase toda briga a gente consegue perceber isso. Tem até um ditado que diz que para todo evento tem sempre 3 lados. O de quem te conta sobre o evento, o de quem sobre o evento é contado, né, a outra parte envolvida no evento, e a verdade. Essa é a definição perfeita, né, essa ideia de 3 lados, a definição perfeita de disputa de narrativas. A gente, como eu já falei várias vezes hoje, a gente está em Shavuot, a festa que, de acordo com a narrativa bíblica, olha lá a palavra de novo, comemora a entrega da Torá no Monte Sinai. E dizer isso é onde acaba o consenso e começa a disputa de narrativas. O que exatamente foi entregue no Monte Sinai? E aí alguém fala a Torá. Mas os rabinos se esforçaram imensamente para que a palavra Torá fosse tão ambígua quanto possível. De um lado, Torá são os 5 livros que Moshe entregou ao povo de Israel. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas Torá também pode significar todo o Tanar, toda a Bíblia hebraica e seus 39 livros. Mais do que isso, Torá pode significar toda a literatura rabínica, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Tem um Midrash que diz até que quando uma nova interpretação, quando uma inovação interpretativa é dita por um aluno esforçado ao seu professor, essa nova interpretação já foi revelada por Deus para Moshe lá no alto do Monte Sinai. Quer dizer que coisas que a gente ainda nem sabe já foram contadas por Deus para Moshe, em uma das alternativas. Do outro lado, na mais minimalista das definições, o que Deus entregou para Moshe no Monte Sinai foram as 2 tábuas. Tá certo? Foram as 10 afirmações. Então, o que a gente quer dizer quando a gente diz que a Torá foi entregue no Monte Sinai? O que a gente quer dizer pela palavra Torá? Foram as 10 afirmações? Foram as leis de acordo com as quais esse povo recém-libertado devia se comportar? Foram os valores contidos, não só nessas leis, mas principalmente nas histórias que a gente lê na Torá? Foi a tradição rabínica do estudo, do debate, do questionamento incessante a todo momento? O que a gente celebra hoje, quando a gente celebra o recebimento da Torá em Shavuot? Na dinâmica conhecida dos conflitos de narrativas, esse é um tema em debate. Tem muita gente, mesmo no mundo judaico-liberal, que defende e que ensina que Shavuot é a data do recebimento das leis. Ponto. De acordo com essa narrativa, o ponto central da prática judaica é o respeito estrito à Halachá, a lei judaica, e por isso é o recebimento da Halachá, da lei, que a gente marca em Shavuot. Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei quanto a vocês, mas as leis que governam a minha rotina não vêm da Torá. Elas vêm de 2000 anos de tradição rabínica, de encontro, duelo e questionamento com a Torá. O meu relacionamento com a Torá e com as inúmeras leis que de fato fazem parte do seu texto não é fundamentalista, não é literal. Porque se Hag Matan Torá, a festa da entrega da Torá, tem a ver só com a entrega das leis, pessoalmente eu teria pouco o que comemorar. O que eu de fato encontro na Torá, o que eu descubro na Torá, muito além das leis, são as narrativas que me permitem encontrar o divino,
em disputa e em dança, com carinho e com tensão, na companhia de 2000 anos de debates, de interpretações, de comentários, que buscam a forma de viver a relação com o divino, nas ações mais prosaicas, no trocar a fralda de um bebê, no comer a fruta da estação, na declaração do imposto de renda, que, por sinal, eu ainda não terminei, é óbvio, eu não entreguei também. Vocês percebem que muitos planos para os próximos dias, né? Para mim, Shavuot é a data de celebrar esse encontro verdadeiro entre judeus e seus judaísmos, assim no plural. E eu reconheço que esse também é um ponto de vista, esse também é uma narrativa, em conflito com outras. E provavelmente tem outras narrativas que discordam dessas duas, e que junto com as quais compõem um quadro de múltiplas perspectivas contraditórias, mas não por isso menos verdadeiras. E essa ideia de múltiplas perspectivas que se contradizem e que são consideradas ao mesmo tempo verdadeiras, é a coisa mais judaica que tem.